Sabia que é possível identificar precocemente potenciais doentes cardíacos e assim diminuir a probabilidade de terem um infarto ou um AVC? É desta avaliação de risco cardiovascular que vamos falar nesta consulta informal, um programa que faz parte do Arterial, a secção do Observador dedicada às doenças cerebro-cardiovasculares. Como sempre, falamos com um médico e um doente e hoje convidamos para este episódio António Miguel Ferreira, médico cardiologista no Hospital de Santa Cruz e no Hospital da Luz, em Lisboa, e João Paulo Pires, reformado, que tem um risco cardiovascular moderado. E já vamos perceber o que é que isto significa. Começando por António Miguel Ferreira, gostava de perguntar o que é isto da avaliação do risco cardiovascular. Nós muitas vezes temos noção que a partir de uma certa idade temos que fazer alguns exames que já estão standardizados e que as pessoas já estão habituadas, pelo menos, a ouvir falar que têm que fazer, como é o caso, por exemplo, da colonoscopia a partir de 50 anos. Acho que essa idade já tem vindo também a mudar um pouco, mas em relação ao risco cardiovascular é assim algo que não é tão falado e daí que nós tínhamos trazido este tema também para o debate. Como é que uma pessoa pode tentar fazer a avaliação do risco cardiovascular e qual a importância? Muito obrigado pela pergunta. A avaliação do risco cardiovascular é, de facto, muito importante, porque nós sabemos que em Portugal as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e talvez mais importante do que isso é que nestas doenças que quando acontecem antes dos 70 anos, mais ou menos 80% são evitáveis. O que quer dizer que se nós tivéssemos intervindo precocemente, ou se intervirmos precocemente, podemos evitar muitos destes eventos. Para isso, nós temos que identificar as pessoas que estão em maior risco, temos de identificar quais são os fatores de risco que elas têm, onde é que nós precisamos de intervir e temos que intervir o mais precocemente possível. Como é que é feita esta avaliação de risco cardiovascular? Imaginando agora que eu vou sair desta conversa muito preocupada, porque já estou a chegar à idade em que tenho que me preocupar mesmo com estes assuntos, e eu vou ter com quem? Vou ter com a médica de família, vou diretamente a um cardiologista, e o que é que pode vir dessa consulta e o que é que me vai acontecer, por assim dizer? Muito bem. Os médicos de família estão perfeitamente habilitados a fazer essa avaliação, faz parte do treino deles, assim como também de outras especialidades, como por exemplo a minha especialidade, a cardiologia. Esta avaliação, habitualmente, as pessoas devem começar a pensar nisso por volta dos 40 anos de idade, um pouco depois disso, 45, nas mulheres. E essa avaliação pode ser de iniciativa da própria pessoa, que procura os cuidados de saúde, ou então, em alguns casos, são os próprios cuidados de saúde que contactam a pessoa a dizer: venha cá para fazermos uma avaliação global da sua saúde, para fazermos medicina preventiva, e onde está naturalmente incluído a avaliação do risco cardiovascular. Isso acontece tanto no sistema público como no privado? Perfeitamente, tal e qual. Depois, como é que o médico faz isto? O médico começa por fazer algumas perguntas ao doente, nomeadamente, os antecedentes são aqui muito importantes, porque aquilo que o médico pretende fazer é classificar o risco cardiovascular daquele doente, ou daquela pessoa que tem à frente. E, portanto, nós temos várias categorias de risco cardiovascular, desde o muito elevado ao elevado e depois o baixo a moderado. Portanto, temos de categorizar isso. Portanto, algumas perguntas básicas iniciais têm a ver com os antecedentes. Porquê? Porque arrumam logo a questão. Se a pessoa já teve antecedentes de um infarto, de um AVC, se já fez bypass, se já fez uma angioplastia, portanto, aí não é preciso... E já está num grupo, já está classificado como sendo de risco muito elevado. Se a pessoa tem diabetes, por exemplo, geralmente a maior parte deles são doentes de risco elevado ou muito elevado. Se tem insuficiência renal, pronto, são perguntas importantes. Se a pessoa não tem nada disso, que é o que acontece na generalidade das pessoas que se apresentam para fazer uma avaliação do risco, então nós vamos utilizar calculadoras de risco cardiovascular. Na Europa, aquela que está recomendada é uma calculadora chamada SCORE-2, que envolve 5 parâmetros, nomeadamente a idade, o sexo, se a pessoa é fumadora ou não, a pressão arterial máxima, portanto sistólica, e o colesterol total, e com base nesses 5 parâmetros o médico calcula o parâmetro SCORE-2, que no fundo é um número, uma percentagem, que diz qual é o risco daquela pessoa vir a ter um evento cardiovascular nos 10 anos seguintes. Também se pode calcular, com maior grau de incerteza, naturalmente, o risco que a pessoa tem ao longo da vida toda. Isso é particularmente importante para os jovens, porque se uma pessoa de 40 anos for ao médico e se utilizarmos uma calculadora destas a 10 anos, muito provavelmente, apesar de pode até ter muitos fatores de risco, mas como é jovem,
probabilidade de ter um evento até aos 50 ainda é relativamente baixa. Mas se nós aumentarmos o horizonte temporal, essa probabilidade vai disparar. E é uma calculadora, ou seja, é mesmo na própria consulta. É mesmo na própria consulta, sim. É só preciso medir a pressão simples. arterial e é preciso ter análise do colesterol. É a única coisa que realmente, o único exame que é necessário fazer. São análises que incluam o colesterol. Muito bem. O João Paulo Pires contou-me numa conversa prévia esta gravação que andava na sua vida corrida, como todos nós, e que não era uma grande preocupação esta questão da saúde, apesar de até ter trabalhado próximo da área. Quando é que foi o dia em que acionou ali um alerta de que se calhar era melhor ir ver o que é que se estava a passar consigo? Ok. Houve alguém que comprou um aparelhinho para medir a tensão e tudo que estava à roda mediu a tensão, incluindo eu. Quando medi, aquilo deu 18 e tal, ou 19, deu assim um valor disparatado. Não era nada que eu não tivesse a noção que podia ter, mas a esse valor não, claro. Então, contactei um médico que me disse que, se calhar, o melhor é mesmo consultar um cardiologista. Pronto, foi exatamente isso que eu fiz, tendo a noção que andava a fazer tudo aquilo que não é recomendável. Stress, indisciplina alimentar, não havia exercício e, portanto, tudo contribuía para que realmente a coisa não estivesse bem. E depois, como não sou alto, cheguei a uma altura que tinha tanto de altura como de largura, porque o peso era brutal. Pois, porque tinha, sabe quantos quilos mais ou menos é o máximo que teve? Tinha 85, 86 quilos, quando cheguei ao pé do Dr. António. Estava gordíssimo e, portanto, nada previa que a coisa estivesse boa, pelo contrário, não é? Adivinhava-se que podia acontecer qualquer coisa e daí eu ter decidido ir lá. Pronto, e basicamente o meu início foi assim. E o seu sai com o verdito então de risco? Já não sei se lembram? Quando, já foi há 12 ou 13 anos, eu lembro quando o João Paulo vem à consulta, realmente pesava mais 15 quilos do que pesa agora, não fazia exercício físico, tinha pressão arterial muito alta, tinha volta de 300 de colesterol, não é? E eu fiz exatamente isto, fiz estas perguntas e utilizei a tal calculadora de risco e na altura o Paulo já era um doente de risco elevado. Certo. E portanto, a história do Paulo foi particularmente gratificante para mim, porque realmente o Paulo conseguiu, com uma pequena ajuda minha, corrigir estes fatores de risco todos. Começou a fazer exercício físico regular, perdeu peso, uma excelente adesão à medicação para a tensão arterial e para o colesterol, que hoje em dia está muito bom e, portanto, o risco cardiovascular do Paulo reduziu bastante. Foi difícil fazer a mudança, sobretudo os estilos de vida, porque eu acho que os comprimidos, nós ainda, o médico diz e até tomamos, mas quem não pratica exercício físico e mesmo a mudança da alimentação é um desafio ainda grande. Deixe-me dizer-lhe uma coisa que para mim, como doente neste caso, é importante, ou foi importante. É importante nós confiarmos a quem vamos, porque é aquilo, treinadores e médicos todos somos, não é? E, portanto, temos sempre alguém que nos rodeia que sabe mais que o médico que fomos. Portanto, a primeira coisa é acreditar na pessoa. A segunda coisa é ter a força de vontade e perceber, eu gosto de cá andar, eu estou a fazer mal, isto tem que alterar. Pronto. O que é que eu, pessoa como doente, fiz? Primeiro ouvi alguém. Depois pensei, eu quero cá andar e isto não está bem, portanto vamos pôr isto bem. Pronto, e a partir daí eu criei uma disciplina. Eu vou-lhe dizer só este pequeno pormenor. Eu moro em Queixas e eu nunca na vida, mas nunca, se me dissesse assim, um dia vais de bicicleta à Expo, eu dizia, desculpe, talvez uma consulta num outro sítio qualquer seja boa ideia. E eu vou-lhe dizer que hoje vou de bicicleta de Queixas à Expo. Pronto. E, portanto, o que é que eu tive de fazer? Tive de fazer tudo aquilo que não fazia. Respeitar muito a medicação, ter hábitos alimentares. Se me diz, não fazes exageros, faço, como toda a gente faz. Mas é tudo uma questão de equilíbrio. Obviamente, mas não faço do exagero a regra, não é? A regra é eu ter algum cuidado e fazer as coisas como deve de ser. Pronto. E mentalizar-me que estava mal e que ia estar bem. A partir daí, eu acho que quando se diz, é muito difícil, não é.
o que é um trabalho, para já é confiar no médico. E também não é uma mudança do dia para o outro, também é importante isso. Não, é que é uma mudança de caminho. um dia para o outro. Sim, mas Mas por é um exemplo, caminho. pegar na Mas é um bicicleta e ir caminho. logo Não, até não. de Isso Queijas não, à Expo, isso não não. pode ser. Até, isso Não, também não é não. boa para o coração, Não, pois de um não. dia para o outro, não. Pois. Era nesse sentido que eu Não, dizia, sim. ou seja, ir fazendo as coisas aos poucos. Sim, sim, mas eu vou-lhe dizer que tem que ser uma medida, não é aquela do começa para a semana. Começa Sim, logo o mal. não adiar. Tem que começar hoje, não vai de Queijas à Expo, mas vai de Queijas a Queijas e já fica estourado e começa a ir a pouco e pouco e a Até coisa para vai o corpo se aumentar. começar a habituar. Pronto. Essa E outra mudança. coisa, depois é entrar num ritmo em que a pessoa vai percebendo e depois tem uma vantagem, uma alegria muito grande, que é, e é mesmo alegria, acredito nisto, é começar a perceber que está melhor. Não é? Mas sente isso fisicamente? Começou a sentir. Fisicamente. É ir à balança e a coisa começar a reduzir, é ir à consulta e ouvir alguém dizer, epá, isto já não está, não sei quanto, já está, não sei o que mais, já está mais baixo, e portanto nós começamos a ter um incentivo que é visível, que é realista, e começamos a sentir melhor. Pronto, a partir daí não há ninguém que goste de cá andar que não comece a cavalgar na melhoria. Depois o difícil é, até, eu acho que passa a ser o contrário, que é quando a pessoa já não pratica exercício já começa a sentir mesmo no corpo que sente vezes, um mal-estar. Eu acho que é isso que Muitas vezes acontece. sim. Às vezes sim. Porque o exercício físico dá um bem-estar físico Exato. e psicológico muito grande. Exato. Depois a pessoa sente Exato. necessidade. Mas então o João Paulo passa de um risco moderado, não sei em quanto tempo, mas para um risco moderado, não, um risco grave, elevado, para um risco moderado, que é o que se encontra neste momento. Como é que depois é feito? Ou seja, há uma primeira consulta, é avaliado o risco cardiovascular, o doente começa, ainda não é... Bom, é uma pessoa saudável com potencial de vir a ser um doente. Que era aquilo que me dizia que estamos a prever para prevenir. Exatamente. É isso. A partir desse momento, então, começamos a ter uma mudança de estilos de vida e também a ter a parte dos medicamentos, mas depois há uma avaliação pelo médico, penso que numa fase inicial estreita, até chegar depois a uma diminuição desse risco. É isso? Certo. Ou seja, depois, em consultas subsequentes, aquilo que podemos fazer, já não me recordo se fiz com o Paulo ou não, mas é olhar agora para as análises, para os mesmos parâmetros que vimos anteriormente e recalcular o risco. É dizer, João Paulo, se o risco era de, por exemplo, 10%, e agora que já corrigimos o colesterol, agora que já corrigimos a pressão arterial, agora que tudo está melhor, o seu risco já é só, por exemplo, 4%, 5%. Portanto, há aqui caminho feito e, portanto, a probabilidade de você vir a ter problemas graves diminuiu bastante. Portanto, é um motivador, parabéns e motivador para a pessoa continuar a fazer o que tem feito até aqui, porque existe um João Paulo antes da avaliação do risco cardiovascular e depois, correto? Não tenho duas dúvidas. E depois é uma coisa boa, que é o seu trabalho sozinho, que é entrar em algum exagero e começar a dizer já eu me estou a controlar a mim, vais parar. Pronto. E, portanto, a pessoa também se autocorrige e ajuda ao médico. O que é muito importante. Isto que o João Paulo está a dizer é muito importante. O médico está lá para ajudar. Costumo às vezes dizer que nós somos uma equipa? Uma equipa. Somos o navegador ou o copiloto do doente. Porque quem está atrás do volante, na verdade, é ele. Nós só dizemos, olha, a direção é por ali. Damos conselhos, façam isto. Até tomem este medicamento é um conselho, não é? Até porque também a toma da medicação muitas vezes há falhas e as pessoas acham que dominam os medicamentos. Vou lá experimentar deixar de tomar agora esta medicação para ver se consigo controlar o colesterol por mim. E nem sempre é. Exatamente. Nós aqui temos, neste campo, temos muito um problema daquilo que nós chamamos a adesão à terapêutica. Que é até relativamente fácil, terapêutica não só fármacos, terapêutica também alteração do estilo de vida. É relativamente fácil mudar as coisas durante um período relativamente curto de tempo, mas é mais difícil manter isso ao longo de uma vida inteira. Portanto, isto é um caminho, é uma maratona, tanto na parte farmacológica, tanto nos medicamentos, como na parte não farmacológica. E mesmo o espaço entre consultas também começa a diminuir a partir do momento em que a pessoa está mais controlada? Sim, começa a espaçar. Vai sendo espaçado no tempo? Claro, Okay. até ser só anual. Eu gostava que me falasse se existe algum estudo ou alguma percentagem que nos diga, já nos falou inicialmente, mas que estas calculadoras de risco nos digam não só o risco estimado de um doente, mas também a diminuição do risco se esses fatores forem corrigidos. E disse-me hoje que, por exemplo, se deixar de fumar, o seu risco de ter um infarto nos próximos 10 anos passa de 14% para 7%. Por exemplo.
por exemplo. São dados que os médicos têm e que também passam isso na consulta. Existe algum estudo que queira são as mesmas ferramentas, no fundo. Ou seja, eu quando faço a introdução dos dados no computador, por exemplo, quando vou à tabela, posso dizer, olha, uma coisa que o João Paulo não disse, mas ele fumava, mas já tinha deixado de fumar antes da consulta. Mas podia ter acontecido dizer, olha, o João Paulo fuma, uma das coisas mais importantes, se calhar a mais importante que pode fazer pela sua saúde, é deixar de fumar. E em termos cardiovasculares, o seu risco neste momento é X, se deixar de fumar... Porque essa calculadora dá percentagem doente a doente, ou seja, avaliado caso a caso. É individualizado, claro. Claro que quando estamos a falar de risco, estamos a falar de probabilidades, não é? E, portanto, se eu digo a um doente se a probabilidade é de 10%, quer dizer que se houver 100 clones daquela pessoa, 10 vão ter o evento e 90 não vão ter. A calculadora não nos diz, a pessoa que temos concretamente à frente, vai estar no grupo dos 90 ou se vai estar no grupo dos 10. Até pode estar controlado e ter um episódio, claro, isso também não é possível calcular esse. Há sempre aqui um grau de incerteza, não é? Mas o que interessa é que a pessoa faça tudo aquilo que acha que deve fazer, não é? Que entende que vale a pena fazer, para diminuir o seu risco cardiovascular, para evitar um evento evitável. E existe algum estudo que nos indique quanto é que pouparíamos ao Estado com uma avaliação de risco? Não sei se estes estudos existem, mas se há algum cálculo, não é? Que já que estamos a falar aqui de cálculos, que nos dissessem quanto é que se pouparia ao Estado se cada um de nós, a partir de certa idade e com algumas características, fizéssemos esta avaliação de risco cardiovascular. Olha, são contas muito difíceis de fazer e eu não conheço propriamente nenhum estudo em Portugal que diga isso. Por exemplo, sei que há um estudo em relação à carga do colesterol elevado e sinceramente não me recordo do valor, mas sei que correspondia a vários euromilhões. Pois, o custo para o país. Porquê? Porque o colesterol em si mesmo não mata ninguém, mas causa muitos infartos e muitos AVCs, que esses sim matam pessoas e põem pessoas em cadeira de rodas e pessoas que não deixam de trabalhar, por aí fora. De uma maneira geral, é sempre mais barato prevenir uma doença do que tratá-la. E aqui a maior parte dos custos destas doenças cerebrocardiovasculares vem do tratamento agudo, vem do tratamento dos infartos, vem do tratamento dos AVCs e depois toda a perda de vida, de produtividade que acontece depois disso. Pessoas que passam a ser menos ativas. Exatamente. E que representam um custo para o Estado. Têm de se reformar precocemente, portanto, às vezes há uma filha que deixa de trabalhar ou trabalha menos para apoiar o pai ou a mãe, portanto... isto acaba por ter custos também do ponto de vista social e económico muito grandes. E a prevenção em saúde costuma ser um bom negócio. Um bom negócio no sentido de uma coisa que vale a pena fazer. O João Paulo é o exemplo disso. Levou esta mensagem para casa e tem tentado evangelizar, entre aspas, os amigos para fazerem esta avaliação de risco cardiovascular. Pelo menos passar a mensagem. Posso dar um exemplo. Há um amigo meu que já é doente do António também. E o João diz isto com orgulho e com sorriso, é engraçado. Não digo... Porque pelo menos conseguiu, pelo menos fez a diferença na vida daquela pessoa e já é mais uma pessoa que fez uma avaliação. Mas sabe o que? Eu vou-te explicar porque é que digo e tenho mais pessoas que me pedem. Porque nós quando chegamos a uma determinada idade, para já não nos apercebemos que chegamos lá. Pois. Mas quando chegamos, começa a vir aquelas pequenas coisas e começamos a olhar para o parceiro do lado ou para a parceira do lado e ela está melhor que nós, pelo menos de aspecto. O que é que tu andas a fazer, não é? Normalmente pergunta-se isto. E a gente às vezes diz, olha, tive cuidado aqui, lá. As pessoas quando têm as primeiras dificuldades ou têm os primeiros sintomas, vêm sempre perguntar, olha, quem é a pessoa que não sei o quê, porque queremos a tal confiança. E realmente um dos meus amigos já é doente e tenho mais, que me pedem, se calhar qualquer dia vou-te pedir para se arranjar uma consulta, o que é que seja, o contacto. E isso é verdade, é muito importante também sabermos vender para aqueles que estão à nossa volta, que prevenir é melhor do que depois acontecer algum problema e então a coisa complica. Até porque quando dá sinais já significa que já há uma doença que pode estar, porque muitas vezes estas doenças são silenciosas. Esta doença tipicamente é silenciosa durante décadas. Pois. Quando a pessoa tem um infarto ou um AVC, geralmente as placas dentro das artérias que provocaram esses eventos já lá estão há décadas. Portanto, é muito importante que a pessoa se comece a preocupar com isto relativamente cedo, muito antes de ter sintomas. Como eu digo,
A década dos 40 é geralmente a altura ideal para se pensar nisso. Não é que antes não se deva identificar os fatores de risco, mas fazer uma avaliação sistemática geralmente depois dos 40. Estava-me aqui a lembrar, a propósito da conversa, que há umas recomendações do Reino Unido sobre o tratamento do colesterol e que realmente, tentando enfatizar a necessidade do tratamento precoce, diziam que não tratar o colesterol cedo é como alguém se atirar de um arranha-céus e só se começar a preocupar quando chega ao terceiro andar. Eu acho que é uma comparação que as pessoas entendem bem. É uma imagem muito feliz. Nós já estamos a terminar esta conversa. Eu gostava só de pedir ao António que nos codificasse alguns dos mitos que estão ainda muito na sociedade, como só as pessoas mais velhas é que têm AVCs e infartos, o que neste projeto arterial temos mostrado precisamente o contrário, porque as reportagens que temos feito e alguns testemunhos na primeira pessoa são de pessoas muito novas e temos casos de pessoas de 20, 30, de casos de AVC e infarto. Ou então, se eu pratico exercício físico e se tenho os cuidados todos, também estou bem e não vou ter nenhum evento. Quais são os mitos que importa combater? Há duas percepções falsas que era importante combater. Uma é de que estas doenças só acontecem a pessoas idosas e que não vale a pena preocupar-me com isso, ou que são uma fatalidade, não há nada que eu possa fazer. Antes, pelo contrário. Há muito que se pode fazer, sobretudo se a pessoa começar cedo. E quanto mais cedo começar, melhor, até não são precisas intervenções tão agressivas, digamos assim. Essa é uma das falsas percepções. Outra, por exemplo, é de que isto é um problema só de homens, por exemplo, não acontece às mulheres. É falso também. Outra percepção falsa que está muito arraigada é, por exemplo, se eu sou magro, então não há hipótese nenhuma ter o colesterol alto. E a relação entre as duas coisas é muito ténue. Tenho imensos doentes que são magríssimos, pelo menos não são obesos, e têm colesterol muito elevado e vice-versa. E às vezes também há fatores de risco que são genéticos, não estamos só a falar de estilos de vida. E aqui é particularmente verdade. Nós sabemos que os níveis circulantes de colesterol são determinados, mais ou menos 2/3 não vêm daquilo que nós comemos. É o nosso próprio organismo que produz, sobretudo o fígado. Portanto, só 1/3 é que é determinado pela alimentação. Portanto, eu tenho muitos doentes que podiam, às vezes diga-se a brincar, podiam comer só alface o dia todo e todos os dias, que iam ter sempre o colesterol elevado, porque é o próprio organismo que produz. Portanto, e a maneira de tratar essa elevação de colesterol, claro que não pode ser só através da dieta. E há sempre alguma coisa a fazer, mesmo quando o risco é elevado. Sempre alguma coisa a fazer. Mesmo quando a pessoa já teve um evento, já teve um infarto ou um AVC, essas são as pessoas que têm maior risco de voltar a ter eventos. Nós chamamos a isso prevenção secundária, porque já tiveram um evento. Mesmo aí há muito a fazer, porque essas pessoas têm um risco elevado e, portanto, têm obrigatoriamente de controlar todos os fatores de risco, a diabetes, a tensão arterial, o colesterol, para evitar eventos subsequentes. Muito bem. João Paulo, gostava de lhe pedir uma mensagem final. O que é que diria às pessoas que vão assistir ou ouvir, conforme o formato? Mas o que é que lhes diria? Sente-se melhor hoje? Sente-se um jovem? Sim, não, mas aquilo está que eu diria, bem? Está a correr bem, isso eu posso lhe dizer que está a correr bem para mim, mudou muito, mas aquilo que eu dizia às pessoas é que exatamente aquilo que o António disse não acontece só aos outros, acontece a toda a gente. E chegando a uma determinada altura, há sempre aquele dia em que paramos e que dizemos assim, se calhar é começar a olhar para nós e começar a perceber que também somos um daqueles. Que um dia pode acontecer qualquer coisa. Pronto, e de uma forma natural, que não foi o meu caso, eu já fui numa avançada, mas talvez dizer às pessoas, de uma forma natural, começar a ter uma atenção especial consigo e prescrever determinadas coisas. Pronto. E aí o médico facilmente lhe explica o que deve fazer, o que não deve fazer e a prevenção que tem que ter em mente. E a pressão arterial nunca mais esteve a 18? Não, nunca mais. Não diga isso. Nunca mais. Não, nem o colesterol de 300 e tal. Anda nos 100 e tal e muito bom. Ótimo. António, uma mensagem final. O que é que diria às pessoas que agora ficam alertadas para este tema? Olha, a mensagem que eu gostaria de deixar é que realmente que as pessoas pensem nisto. Não é para ficarem assustadas, mas é para evitar aquilo que pode ser evitado, para que mais tarde não se arrependam e pensem, se eu tivesse feito as coisas de forma diferente, isto agora não tinha acontecido. Portanto, sem dramas, consultem o seu médico, avaliem o risco cardiovascular, façam as análises, vejam a tensão arterial, o médico vai calcular o score, às vezes pode ser necessário um ou outro exame complementar,
mas pensem nisso com o tempo. E é de saúde que estamos a falar. E é de saúde que estamos a falar e de bem-estar. De doenças. Muito obrigada. Todos os episódios da Consulta Informal estão disponíveis em vídeo e em formato podcast no site do Observador e nas plataformas habituais. Pode ouvi-los também na Rádio Observador. Até à próxima.